Bom, a crise do Master ela não é uma crise de um grupo ou de outro, ela é uma crise do sistema. Acho que isso está ficando claro para todo mundo, e principalmente para quem acompanha de perto as investigações e tem as informações do que vem aí e do que pode acontecer a partir de agora. A delação premiada do Daniel Porcaro, como eu sempre disse aqui para vocês, nunca foi descartada. Ela só não era uma primeira opção, porque na visão da turma ali no torno do Daniel Porcaro, a prioridade era tentar uma construção, uma saída pela política, né? Uma saída ali, ou um acordão, ou pela estratégia jurídica, dependendo de quem estava ali defendendo a estratégia nos bastidores. Só que essa tentativa ruiu quando o Toffoli sai da relatoria e assume o André Mendonça. Ontem eu contei para vocês aqui que o André Mendonça deu um duro recado para a Procuradoria-Geral da República, dizendo, acho lamentável vocês não terem visto urgência em tudo isso que aconteceu para pedir as medidas, para acatar as medidas da Polícia Federal que estava pedindo prisão, essa operação de ontem. Só que isso não é um fato isolado. A PGR, sob o comando de Monet, já deu outras decisões que, para quem acompanha as investigações, são também recados do que vem por aí por parte da PGR. Então, disse que não tinha nada de mais um contrato da mulher do ministro Moraes com o Master, daqueles 130 milhões de reais que nunca foram explicados. Disse que o Toffoli não era suspeito para seguir na relatoria do Master, e ontem essa decisão. Então, quando você junta essas peças desse quebra-cabeça, ele de fato fica mais claro para entender que não é um fato isolado. Qual que é o recado do que vem por aí na visão de quem está acompanhando nos bastidores? Está se formando a tempestade perfeita contra o sistema, contra esses políticos, autoridades, e o ministro André Mendonça dando um recado para a PGR. Não é que a PF tem uma relação ruim com a PGR, não tem. Mas o André Mendonça está dizendo, se vier uma delação premiada por parte do Daniel Porcaro, a Polícia Federal pode fazer, já existe esse entendimento pelo Supremo que a PF tem essa prerrogativa, mas havia uma preocupação de, se a PF fizesse a delação premiada, quem ia homologar, quem dá chancela jurídica é a Justiça. Com o Toffoli, investigadores diziam para mim, difícil ele dar um aval jurídico, homologar, mas com o André Mendonça se pavimenta esse caminho, e esse entendimento também, não só entre investigadores da polícia, conhecedores do direito, como no entorno do Daniel Porcaro, que se ele decidir falar, vai ter essa escuta no Supremo hoje. E aí uma informação importante, o Daniel Porcaro, se topar falar, se quiser falar, investigadores sempre repetem para mim, ele vai ter que contribuir com algo a mais, porque o que tem aqui é material suficiente para eles terem tempo, precisam ter tempo para analisar e para ter desdobramentos junto a políticos, autoridades e o que vier pela frente. Que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Porcaro com o tal do sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Porcaro para uma, entre aspas, parceria. O Porcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro, e enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Porcaro não gosta sobre o Master. E aí o Porcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal, mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Porcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que, afinal de contas, é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Porcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são.
Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Porcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está parecendo que está há 7 anos aberto. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e, ultimamente, serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Porcaro, hackeamento, compra de senha, tudo isso, que compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né, muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. E com muita gente ainda precisando da explicação sobre tudo isso que está sendo levantado nesse momento. Mas as explicações estão vindo, a gente vai descobrir. O Porcaro tinha conhecimento dessa operação, que ele disparava ordens por meio desse agente aí chamado Sicário, o Luiz Felipe Mourão, e pior, né? Eu acho que isso agrava a situação. Mostra que ele tomava essas medidas mesmo já com tornozeleira.